mais um episódio do nosso bate-papo entre assessores de investimentos, onde a nossa ideia é trazer aqui para você um pouco da nossa experiência de atendimento de clientes dos perfis mais diversos que existem. E lembrando que no último episódio, eu, o Cássio e o Guilherme comentamos um pouco sobre os cenários de 2022, o que aconteceu lá, o cenário de 2023 também, o que a gente espera um pouco para esse ano. E nesse episódio agora, a ideia é que a gente converse e comente um pouco sobre como a gente vai investir nesse cenário de 2023. Pensando nos riscos e pensando nas oportunidades, o que é que a gente pode trazer para agregar e ajudar a montar uma carteira, não é isso, Cássio? Correto, eu até linko aqui alguns dos temas que falamos no último papo, temas que reforçamos ali que quanto mais informações você detém deles, melhor para chegar nesse ponto de onde investir. O caminho para essa resposta ele depende de todo esse conhecimento prévio do que vem acontecendo, o que, claro que muitas estimativas são feitas por economistas, bancos centrais, enfim, nos auxiliam, mas estimativas, é claro que o tempo que mostra se elas estavam corretas ou não, só que o máximo de informações que a gente tem para tomada dessas decisões nos ajuda bastante. E acho que é talvez legal eu reforçar o que falamos um pouco no último, né, os tópicos ali, que foi a preocupação com a economia americana e a briga contra a inflação. Perfeito. Isso causa questões do mercado indiscutivelmente. Já até teve alguns dados que saíram previamente disso, nos dando alguns sinais. A reabertura da China, se virá ou não, e qual o tamanho dela. Isso também vai ditar bastante o rumo de 2023. Ficaram quase 3 anos fechados, né? Agora reabrindo, estão com bastante dinheiro parado lá. Há algumas questões também vinculadas ao perigo da inflação, que foi muito prejudicado pelo conflito, a guerra que acontece hoje na Ucrânia. Então, ficar com isso mapeado para ver o caminho que isso vai levar. E onde é o ponto mais importante, eu acredito, para todos nós, que é o Brasil. Tivemos aí um ano eleitoral, um ano com bastante desafio, temos um novo governo, vamos ver para onde vamos, e isso acho que esse é o principal viés hoje da nossa conversa aqui. Os riscos do Brasil a gente já comentou, acredito que agora é falar das oportunidades nesse cenário. Perfeito. Então, começando, acho que uma das principais categorias de investimentos que as pessoas sempre perguntam para a gente, e acho que até deu uma acelerada nesse cenário, onde você tem uma Selic pagando 13,75. Por outro lado, uma bolsa que fechou ali caindo ano passado, não só no Brasil. Renda fixa, será que é onde hoje está a melhor alternativa? Eu pego todo o meu dinheiro que eu tenho, coloco num... poupança não, né? Mas coloco num Tesouro Selic, coloco lá numa renda fixa que vai me pagar mais de 1% ao mês sem risco? Eu acredito que a renda fixa é o grande ator do mercado brasileiro há muitos anos. O Brasil é um país historicamente de juros muito altos. Isso é muito positivo para o rentista. Isso, né? Você tem hoje, diferente de quando nós entramos nessa profissão, você hoje consegue ali, com praticamente risco nenhum, ganhar 13% ao ano, quase 14%. Paulo Guedes falou, né? Paraíso dos rentistas. Dependendo do prazo que o investidor aceitar investir, a gente consegue 15,5% ao ano. Sim. Sem ele ter nenhuma preocupação. Então você tem esse cenário de juros elevados, é muito positivo para quem deseja investir nesse momento. Uhum. Só que isso é ruim para a economia, enfim. Então eu acho que a partir desse ponto, a partir da renda fixa é fundamental, porque é a base de todos os demais investimentos. Mas sim, nesse momento de juros elevados, eu pelo menos nesse nível de juros, só me lembro disso lá em 2016. Final do governo Dilma, né? Final do governo Dilma, com toda aquela crise que veio da Copa de 14, até diante disso, começou com aqueles protestos lá atrás. Isso elevou nossos juros a patamares muito altos. A inflação foi alta também. Naquela época chegou a 14,25. O juro sim, a inflação passou de 10. Só que naquele momento a inflação era um problema nosso. Não era um problema global. Não tinha pandemia, não tinha crise nenhuma acontecendo, só a gente que inventou a nossa. Diferente desse momento agora, que foi uma inflação global, a nossa já está mais baixa. Então deu sinais de que a redução de impostos por parte do governo e a alta da Selic funcionaram em certo modo. Perfeito. Então, nesse momento de Selic, nessa altura, que de novo a gente só viu lá atrás, lá em 2016, muita gente se posicionou em ativos de renda fixa, muitos que a gente distribui hoje. Claro que não podemos cravar que isso vai se repetir daquela mesma magnitude, mas posteriormente a isso os juros caiu bruscamente
E você tem essa redução da Selic que, entre aspas, piora para o rentista, melhora para a economia. Só que nesse movimento de juros sair de patamares altos para patamares menores, esconde uma oportunidade muito grande. Sim. Muita gente que investiu naquele momento ativos que pagavam taxas de juros que não vão existir daqui a pouco, ganharam muito com o carrego, né, levar esse investimento no tempo. Acho que é um momento parecido, né, diferente dos momentos que a gente pegou no começo de novo da nossa profissão ali. Então, a renda fixa esconde essas possibilidades e é uma maneira também, acredito eu, do investidor iniciar a trajetória dele de investimentos com um risco muito mais baixo do que com outras várias classes de ativos ali que a gente tem. Não, perfeito. Eu lembro bem, naquela época da Dilma, Selic de 14,25, você conseguia pegar um ativo pré-fixado, que é aquele que vai te pagar a mesma coisa todo ano, passa chuva, passa sol, você tem garantido aquilo, né? Taxas de 16, acho que até 17, acima, um pouco Na época, disso, acho que sim. em alguns momentos mais estressados, né? Uhum. E aí a pessoa carregando isso em 2016, 17, 18, 19, 2018 a taxa Selic estava ali perto de 6,5 e o cara ganhando 15, 16%, que era muito bom. Uma inflação ali perto de 4, 5%, né? E é uma coisa interessante, nesse cenário onde você tem uma taxa Selic muito alta, você comentou que é ruim para quem vai investir em bolsa, né? Porque, pô, imagina para uma economia. O cara tem um custo de capital de 13,75. Então, o empresário que ele vai querer pegar o dinheiro no banco para investir, e as empresas não investem só com capital próprio, obviamente, né? Ele vai pegar num custo mais caro. E aí, para a empresa dele ser atrativa, ele tem que conseguir uma rentabilidade interna muito acima disso. Sim. Então começa a ficar um cenário muito mais difícil do que quando a taxa Selic era 6,5, que eu falei agora, foi para 4,5, estabilizou um pouco, depois chegou a 2, mas aí já era um momento de auge da pandemia, onde o governo precisava incentivar. Então, esse cenário onde a taxa de juros está alta, fica muito mais difícil para as empresas conseguirem ter a rentabilidade dela. E principalmente as empresas que a gente chama de capital intensivo, que são aquelas que precisam atrair muito crédito, muito dinheiro de terceiros, para que elas consigam gerar a atividade delas e conseguir o lucro, né? E empresas que não tem muito caixa, né? Sim. Essa sofrem mais, ela não tem. A empresa que tem muito caixa, nesse momento, pelo menos o caixa dela está rendendo lá 14% ao ano, equilibra um pouco essa conta. Mas tem empresas que dependem do crédito, empresas que dependem de vendas a prazo, vendas com juros, o juro sobe muito. Uhum. Eu tenho menos venda, eu tenho menos recebimento, porque a inadimplência também sobe. Automaticamente essa empresa precisa valer um pouco menos do que ela valia num cenário de juros mais baixo, e a bolsa tem esse reflexo negativo em momentos de juros mais elevados. Perfeito. Falando de renda fixa, a gente comentou agora um pouco sobre os investimentos pré-fixados. Correto. Né? Existem outras duas modalidades bastante conhecidas. Primeira, pós-fixada, que é aquela onde o seu investimento está atrelado à rentabilidade do CDI ou da Selic, que se a gente entender como sinônimo não vai perder muita coisa. Bem pouca diferença entre eles. 0,10 em tese, 0,10 CDI regra, abaixo, mas se a pessoa entender como sinônimo é uma sigla a menos para ela ter que decorar no dicionário de investimentos, né? E aquele outro que é atrelado à inflação. Então, basicamente, se eu abro a plataforma da XP, eu vejo lá hoje 500 opções de investimentos em ativos de emissão bancária, CDB, LCI ou LCA, né? Eu vou ter ali ativos pré-fixados, ativos atrelados à inflação e ativos pós-fixados. Correto. E você comentou de um cenário interessante, onde a pessoa estava numa taxa de juros mais alta, e aí depois, com a taxa de juros mais baixa, isso aí ficou muito atrativo. Então, será que é uma boa investir 50% do meu patrimônio num ativo assim, sabendo que a Selic vai cair? Eu acho que nessa cesta dessas três classes de ativos de renda fixa, as três são vantagem você carregar na tua posição, porque você garante os três cenários possíveis. Se os juros cair, eu estou carregando um ativo pré-fixado de 15%, 16% ao ano. Se o juros subir, eu tenho um ativo pós-fixado vinculado à Selic, que vai subir a minha rentabilidade assim que o juros subir. E se eu tiver um ativo lastreado à inflação, eu posso carregar no tempo uma parte do meu patrimônio sabendo que se a inflação voltar a ser o que foi lá em 2015, voltar a ser o que foi lá em 2021, de 10%, 11% ao ano, eu tenho uma parte do meu recurso mais bem protegido, que eu vou receber essa correção da inflação. Tenho os três cenários mapeados. Então, nessa parte de aproveitar o momento de Selic mais elevado,
esses ativos vinculados à inflação foram os que eu particularmente vi entregarem mais retorno no tempo, principalmente usando esse cenário de 2016. Tirando 2022, né? Tirando Foi uma 22, exceção. foi uma exceção, mas eu digo mais aquele que conseguiu carregar o ponto de esperar a Selic cair. Perfeito. E tivemos em 2020, no início de 2021 e 2022 praticamente inteiro, Selic subindo. Então, esse é um ponto muito importante de ser dito da renda fixa também, que esse cenário de aproveitar a Selic em queda é uma oportunidade, mas quando os juros começa a ser elevado, começa a subir, eu posso ter um período ali de uma rentabilidade até negativa nessa classe de investimento específico, porque são sempre opostos. Então, esse movimento, citando esse exemplo, né, do começo da queda da Selic lá em 2016 para frente, quando você investe num título público, por exemplo, que a gente tem na plataforma da XP hoje, diversos investimentos, diversas datas para cada investidor específico, cada objetivo, você aloca ali, pega um emitido pelo Tesouro Direto, um Tesouro IPCA+. Vai pagar inflação, mas uma taxa pré. Isso está lá no site do Tesouro também, disponível para todo mundo. Quando você compra um ativo desse, você está financiando o governo, o teu dinheiro. Sim. Quando o nível de juros começa a subir muito, ao ponto da própria Selic me pagar 13, 14, ao ponto de quando há um temor da gestão do governo, para qual caminho a nossa economia vai, a coisa vai melhorar, vai piorar, a inflação vai subir ou ela vai cair, o governo precisa começar a pagar mais nos títulos públicos dele que ele emite para o mercado continuar comprando. Porque se eu chegar num momento que a Selic por si só me dá mais retorno do que um título vinculado ao IPCA do Tesouro, eu não mando mais o meu recurso para ali. Às vezes eu deixo até no banco mesmo, no CDB rendendo, porque eu não tenho aquela necessidade. Quando o governo eleva essa taxa de juros, é onde entra essas oportunidades. Que, ao meu ver, é um momento parecido com esses cenários que eu vivi. Que um exemplo, você pega hoje na plataforma um título do Tesouro pagando inflação mais 6% ao ano. Daqui a alguns meses, anos, não sabemos ao certo, que esse ciclo de juros começar a cair novamente, o governo vai precisar pagar menos nessas emissões e você tem o teu título se valorizando muito, porque aquela taxa que você conseguiu ali não vai existir mais. Perfeito. Então, é como se fosse oferta e demanda. Uhum. Quando você tem alguma coisa que qualquer um no mercado gostaria de ter, mas ninguém mais tem, teu investimento passa a se valorizar muito acima dessa própria taxa que você contratou. Perfeito. Então é um momento que eu vejo parecido com aquele. Os riscos que a gente comentou no último episódio estão na mesa. Temos que ficar de olho, né? Por isso nunca 100% do patrimônio numa única classe de ativo, por exemplo essa. Um ativo muito seguro, só que está exposto a esse risco do governo que a gente ainda não sabe para onde vamos. Perfeito. Mas uma parte relevante dele, para quem tem o perfil e o prazo indicado, eu acho um excelente momento. Não, perfeito. E se a gente considerar que de cada 10 pessoas que procuram a gente buscando ajuda para investir, 8 ou 9 são conservadores, talvez seja um momento onde a pessoa monta ali uma carteira basicamente de renda fixa, não vai ter dor de cabeça, vai render mais de 1% ao mês, que é aquele número mágico que o brasileiro tem na cabeça. E é isso. Um ponto importante, que é isso que você comentou, que existe essa oscilação na renda fixa, mas lembrando que isso só é válido se eu cogitar resgatar o meu ativo antes do vencimento. Correto. Se eu comprar um investimento que a taxa está lá, 14% ao ano, e eu for carregar ele até o vencimento, eu não preciso me preocupar que isso vai render 14% ao ano. Sim. Né? E aí um ponto importante, né? Talvez um excesso de alocação em ativos pré-fixados, que são os que a gente deu de exemplo no começo, isso pode trazer um problema justamente por conta das incertezas. A gente conhece o cenário que a gente está enxergando. Agora, pode acontecer fatos que ninguém está imaginando, e provavelmente vai acontecer, como sempre acontece, bons ou ruins, né? E fazer com que o investimento que hoje pague talvez 15% ao ano fique ruim. Se o cenário começa a piorar e a taxa Selic começa a subir, 15% ao ano pode ficar ruim. E fazer essa diversificação de preço, de classes de renda fixa, me cobre exatamente esse risco. Perfeito. Então, ter ativos pós-fixados na carteira, com liquidez, sempre é saudável. Selic, um CDB pagando pelo menos 100% do CDI ou mais.
para eu também ter capacidade de compra no momento desse, que pode acontecer de melhora ou piora no cenário, onde oportunidades irão aparecer, e eu tenho de onde tirar com total segurança para aproveitar aquilo ali. Seja uma taxa melhor em ativos de renda fixa, como o momento agora, os ativos pagando essas taxas ali, garantindo ao investidor mais de 1% ao mês, ou seja, no momento de alívio, de que as coisas vão melhorar, onde outras oportunidades vão surgir no mercado, e eu tenho de onde tirar com segurança. Então é muito importante. As 3 classes de ativos de renda fixa nesse momento são muito interessantes, mas por isso gosto dessa ideia de ter as 3 ali, com pesos que vai depender, claro, de cada investidor, de cada projeto. Perfeito. E até essa parte de liquidez, acho que foi talvez para mim e para vários clientes que eu conversei, a maior lição que ficou da pandemia, o quanto é importante você ter caixa, né? Porque a gente sempre divide algumas caixinhas de reserva, por exemplo, tem 2 famosas, né? Reserva de emergência e reserva de oportunidade. Reserva de emergência geralmente é aquela fatia que a pessoa ela vai deixar pensando assim, caso aconteça alguma coisa comigo, eu perco o emprego, eu tenha gastos inesperados. Uma apólice de um seguro que precisa ser paga, sim, se necessário. Eu tenho aquele valor. Sim, perfeito. Eu tenho aquele valor que ele vai me cobrir por X meses. E aí tem muita teoria sobre isso, se eu coloco 3 meses, 6 meses, 12 meses. Que também depende de cada um, né? Depende da estabilidade que a pessoa tem no emprego dela, né? Da renda dela, na verdade. Funcionário público, sim ou não é? Se tem FGTS, não tem. Exato. Tem rescisão trabalhista, não tem. Tem seguro, plano de saúde. Tudo isso tem que ser Muita posto coisa. nessa conta. Aí a segunda caixinha que é a reserva de oportunidade. A gente sabe que oportunidades uma hora ou outra vão aparecer. Então, por exemplo, eu sou conservador, mas às vezes no momento que o mercado fica muito estressado, as taxas de juros elas vão subir muito, as expectativas de taxa de juros. O que é um ponto que o investidor mais leigo precisa entender? Momentos de estresse, você vai encontrar investimentos de renda fixa te pagando mais. Então, às vezes é um bom momento para você pegar talvez até um próprio pré-fixado que a gente comentou, uma taxa mais alta, ou um ativo atrelado à inflação, uma taxa mais alta. Talvez hoje eu encontre para um ano IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. No momento mais estressado, talvez eu encontre taxas de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, alguma coisa um pouco acima. Pode acontecer? Pode continuar acontecendo. Perfeito. Então, bom, acho que aqui a gente comentou muito de investimentos em renda fixa que definem muito uma carteira do investidor mais conservador. Se ele quiser ter só isso, ele pode montar esse portfólio. Hoje, aqui no Brasil, só essa classe de ativos você já consegue uma ótima rentabilidade. Perfeito. Até para quem nunca começou a investir, é um ótimo momento. Você deixa agora em caixa, deixa ativos completamente seguros, você entendendo a mecânica e ganhando uma boa rentabilidade. Sim. Então, é claro que sempre é importante falar com o seu assessor ou com o máximo buscar as informações com a gente, com a própria XP sempre, porque tem alguns ativos que são ditos como caixa, né, que pagando muito bem hoje, que tem um leve certo de risco, né, a gente passou com aquele estresse da Americanas ali, alguns fundos que perderam uma certa porcentagem do valor por uma exposição a um ativo das lojas americanas. Então, sempre nos procure para saber se aquele de fato é um investimento que você está procurando, se de fato o risco dele é zero. Mas é um excelente momento para aproveitar esse cenário que o Brasil hoje nos entrega. Tem que entender onde você está investindo, né? Perfeito. E aí, bom, avançando em categorias de investimentos, a gente pode talvez entrar em fundo multimercado, que dependendo de uma carteira, ele pode compor um bom meio campo, né? Então, hoje até mesmo usando a própria plataforma da XP como exemplo, a gente vai encontrar o que? Uns 100, 200 fundos multimercados, que é uma categoria muito ampla, né? É uma categoria onde o gestor ele pode posicionar a carteira de formas muito diferentes, um mandato muito aberto. Pode fazer quase tudo. Você pode ter um multimercado que parece um fundo de ação, você pode ter um multimercado que parece um fundo de renda fixa. Né? Mas é uma categoria que, geralmente, em cenário de juros altos, é uma categoria que pode performar bem. Até mesmo ano passado, o índice de fundo de multimercados fechou, se não me engano, em 13,90 no ano. Tiveram uma performance muito relevante ano passado. Várias casas que a gente distribui são excelentes gestores. E o fundo multimercado, acho que ele tem uma condição, né? O Brasil tem gestores ali renomados que são vistos pelo mundo inteiro como ótimos gestores de recursos. Então a gente tem uma capacidade de gestão. Acho que por causa da instabilidade do Brasil, acho que isso educou muito, né, o gestor de recursos. E o gestor de fundos multimercado, ele consegue ganhar dinheiro quando o juros está subindo, que foi o movimento que eles fizeram ano passado. Muitos deles, né, eles tomaram.
Eles ganharam dinheiro com o juros subindo nos Estados Unidos e o nosso. No momento que eles podem cancelar essas estratégias e virar a mão e começar a ganhar dinheiro com juros caindo. Perfeito. Então, eu ter um fundo desse na minha conta é sempre positivo para trazer equilíbrio. Você pega, por exemplo, a gente vai achar diversos parceiros nossos que tem uma meta no fundo de entregar ali CDI mais 5. Então, eu vou pagar Selic mais 5% ao ano. Se a Selic for 10, eu vou pagar 15. Vou buscar rentabilidade. Não é garantido, mas... Não tem como garantir, mas esse é o trabalho dele. Vai tentar chegar nesse objetivo. Então, CDI mais 5, Selic a 10, você vai pagar 15. A Selic a 5, ele paga 10. Se ela for a 20, ele tem que rentabilizar 25. Claro que isso é na média. Mas é ótimo eu ter um produto desse e um time buscando isso para mim, enquanto eu estou ali com o meu recurso, eu estou trabalhando, estou deixei na responsabilidade dele. Então, acho que é uma classe muito interessante e o retorno deles no ano de 2022, num ano tão difícil, ser tão bom, demonstra que o trabalho também está sendo bem feito, por isso que é uma das recomendações da própria XP para o ano também. Tem vários fundos que se a gente pega um histórico longo, às vezes de 10 anos ou até mais, né? 10 anos é um fundo criado em 2013, né? Eles conseguem bater na média esse indicador, esse benchmark, né, usando esse objetivo, né? Perfeito. E uma característica, acho que a principal característica desse tipo de fundo é que ele é descorrelacionado, né? Ou seja, ele não vai andar junto com um índice Bovespa, então se as ações subirem, ele pode subir, se as ações caírem, ele pode subir também. Ele não vai seguir exatamente essa linha. Por isso que às vezes quando a gente desenha um time de futebol, a gente coloca ele no meio campo. Então, se o gestor entende que ali é um momento onde ele tem que se posicionar para ser mais forte em ações, ele vai lá e vai comprar um pouco mais de ações, vai se posicionar dessa forma e pode conseguir obter rentabilidade ali. Se ele entende que agora é um cenário onde você tem que ser um pouco mais conservador, um pouco mais na renda fixa, ele pode se posicionar ali. Claro que cada fundo ele tem um mandato dele, ele tem um regulamento onde diz o que ele pode ou não fazer. Você não vai ver um fundo que tem um histórico de muita oscilação, do nada mudar a forma de investir ou vice-versa. E dependendo da mudança, o cotista tem que votar a favor. É um instrumento muito bem regulamentado. Sim. Então, gosto dessa proteção também ao cotista do fundo. Todo fundo, no mínimo, ele vai ter um administrador, um custodiante, um gestor e uma auditoria que tem que ser uma das maiores empresas que existem no mundo, né? Então, sempre os maiores bancos são administradores, os maiores bancos são os custodiantes. Então, é uma classe bem interessante de eu ter para carregar no tempo. Claro que toda vez que a gente fala de carregar no tempo, enfim, o projeto é individual de cada cliente, a gente vai entender de cada um quais são os melhores caminhos, mas normalmente em longo prazo ele está falando de 5 a 10 anos ou mais. Então entender isso também para o investidor é muito fundamental para ele tomar uma decisão onde eu aplico o meu recurso ou não. Perfeito. Uma outra parte, aí talvez entrando já numa classe mais arrojada de investimentos, a gente tem a parte da renda variável. A renda variável, talvez a gente pode entrar um pouco mais em ações ou em fundos imobiliários, que acabam sendo também renda variável, apesar de você ter alguns fundos que dentro deles só tem renda fixa, mas são considerados. Né? São considerados. E aí, acho que a gente pode começar pela parte de ações. A gente tem um cenário onde a nossa bolsa está com os múltiplos mais baixos, talvez desde 2008, talvez desde 2003, dependendo do momento que eu estou olhando, né? E ainda assim, o investidor brasileiro está tirando dinheiro da bolsa. O que vem segurando o valor do nosso Ibovespa é um investidor estrangeiro, que só esse mês já aportou mais de 8 bilhões, ano passado mais de 100, né? E aí, será que é um momento de eu investir na Bolsa Brasileira? Será que é um momento de eu não investir, esperar? Eu vejo esse momento do Brasil, a gente cita essas possibilidades e oportunidades que o Brasil tem pela frente, o fato de ser um dos poucos países em desenvolvimento para se investir no mundo. Então, o gringo tem um dinheiro destinado a esse tipo de país, a gente pode ganhar muito com isso. A gente tem essa questão de que as empresas estão valendo muito pouco, muito menos do que elas deviam valer mesmo de fato, o que esconde também uma oportunidade muito grande. Só que o risco dessa decisão também precisa ser muito bem calculado, né? Porque a gente tem esse cenário de incerteza na mesa disponível. Então, como é que, para quem tem esse perfil e esse interesse, os caminhos que a própria SVN tem ali para a gente conseguir comprar esse risco, essa possibilidade de pegar uma retomada das nossas ações na Bolsa, retomada essa que acontece no mesmo movimento contrário da taxa de juros, que a gente comenta na renda fixa,
quando a Selic passar a cair, em algum momento esse ciclo deve se repetir, as ações tendem a ganhar muito valor. E as empresas, pelo menos as dificuldades que a gente comentou aqui no momento, as empresas passam a ter um alívio quando os juros diminuem. Passam a vender mais, passam a receber mais, as dívidas delas ficam cada vez mais baratas, que normalmente são atreladas ao juros. Sim. Então elas precisam começar a corrigir para cima o preço delas na bolsa. É onde esconde esse momento atual de entrada muito oportuno. Mas fazer isso da maneira mais cautelosa possível e com a maneira de ter isso muito bem observado por mais de uma pessoa. Exemplo é a nossa carteira de ações exclusiva da casa, da SBN. Nossa carteira tem um alfa, né, tem uma vantagem em relação ao Ibovespa há quase um ano, bem grande, de mais de 9% de diferença do índice, positivamente, num cenário de ações caindo. Então, vejo com muito bons olhos os preços de oportunidade das ações agora, mas os riscos desse novo governo, os riscos de coisas que estão acontecendo no mundo, a China vai reabrir sim ou não? Então, sim ou não, que vai mudar tudo na nossa bolsa. Se a China reabrir com muita força, ela vai puxar muitas ações nossas para cima, que vendem para a China. Só que eu não sei se ela vai reabrir sim ou não. Então, eu entraria, faria isso na minha carteira, só que nas mãos de analistas, nas mãos de pessoas que vão escolher essas ações, né? A gente tem um serviço muito bem feito na nossa carteira, então acho que é um exemplo de oportunidade. Quase falou uma palavra aí que não pode, recomendaria. Tem algumas regras que a gente tem que seguir. Acho que é bom até aproveitar para lembrar que nada disso aqui que a gente está falando é uma recomendação de como investir. Né? Isso aqui é uma leitura do cenário com base em relatórios de como a gente enxerga que esse ano ele está acontecendo. E claro, a gente não conhece o perfil de quem está ouvindo. Então, se a pessoa é mais conservadora, ela tem que montar a carteira de uma forma. Se a pessoa tem um perfil mais arrojado, a forma dela investir é diferente. Então, não tem como a gente aqui, sem saber quem está ouvindo esse conteúdo, indicar como ele deve alocar. E para isso existe todo o trabalho de assessoria para a gente poder montar. E o Brasil esconde uma possibilidade de eu ter oportunidades em todas as classes de ativos que a gente conversou aqui. Perfeito. Então, você mais conservador, quer ter o dinheiro líquido, quer sacar a qualquer momento, não quero ter nenhuma preocupação, ou estou preocupado com alguma questão do país ou alguma outra questão pessoal, você tem opções. Você tem maneiras ali, remetendo à renda fixa, de ainda ter uma ótima rentabilidade. E até aquele cara mais arrojado, está pensando para 30, 40 anos, quero me aposentar, quero correr o máximo de risco possível. Sei que é um momento instável de compra de ações, mas quero comprar agora e quero ter essa posição por no mínimo 20 anos. Também as possibilidades serão infinitas. Então, como eu acho que a nossa profissão e as possibilidades que a gente tem hoje dentro da SBN da XP abrangem todos os perfis, todas as idades, todos os objetivos, é legal a gente bater esse papo amplo, falando de todos os cenários que a gente tem aí na mesa. Ações é só mais uma delas, momento oportuno de novo, mas o risco é elevado, então sempre isso com acompanhamento e sempre devagar prestando atenção nos pontos que a gente citou aqui no primeiro episódio. É até curioso como é que esse momento em 2023 é justamente o oposto do que as pessoas estão imaginando. Agora talvez seja um dos melhores momentos para investir, porque pensa comigo, renda fixa pós-fixada, você consegue tirar aí 15, 16% ao ano sem dor de cabeça. Sim. Investimentos atrelados à inflação, também renda fixa. Você pega um 6% de ganho real acima da inflação ao ano. Exato. E aí pensando, os investidores que a gente atendia lá em 2019, 2020, você fazia um planejamento de 20, 30 anos, você tinha que colocar ali uma rentabilidade alvo. Você colocava ali 4, 5, 6% acima da inflação, em alguns cenários era impossível praticamente você... Ou tinha que tomar muito risco. Exato, hoje está ali para qualquer um. Você pega investimentos de 15 anos, você vai ter isso por 15 anos garantido. E às vezes a gente olha o longo prazo como algo ruim, né? Mas o longo prazo pode ser muito bom, eu vou garantir uma taxa alta por muito tempo. Sim. Seria muito ruim eu ter lá uma oportunidade, investimento pagando 30% ao ano, mas só vale para 6 meses. Daqui a 6 meses você vai reinvestir, você não consegue encontrar mais. Essa taxa não vai existir mais. Exato. Sim. Então a gente tem muitas pessoas, né, tem uma percepção de que agora é um momento ruim para investir, mas não. A bolsa está super barata, igual a gente comentou, isso pegando, claro, indicadores técnicos, preço-lucro. Preço-lucro. Né, dizer que está barato não é tão simples assim, mas pelo preço-lucro está baixo. Fundo multimercado foi uma categoria que rendeu bem, muito bem ano passado, tem um histórico bacana, claro que também depende de fundo, renda fixa pagando bem, então enfim,
É um ótimo momento para você ter investimentos, ter dinheiro em investimentos, né? E a gente tem sentimentos, né, as famosas heurísticas na hora de investir, que deixam as pessoas meio ressabiadas em momentos assim, que nos forçam a ter um pensamento, juros mais elevados, eu vou correr para ele, eu vou correr para a Selic, eu vou correr para o CDI porque o juro está alto, nesse momento de maior instabilidade. Só que se a gente pegar na história, ou pegar grandes gestores, ou pegar grandes ciclos econômicos que aconteceram nas últimas décadas, os mais assertivos, eles vão contra esse sentimento que a gente tem. Perfeito. No momento de juros mais elevados, é a hora que eu começo a usar esse meu caixa, que eu começo a usar esse recurso que eu invisto em ativos como ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, até as questões, os ativos de renda fixa pagando taxas muito mais elevadas, porque no momento de juros mais elevados, claro que eu tenho a possibilidade de juros continuar subindo, só que ela é muito menor de subir agora a 13,25 do que quando ela estava a 2. A gente saiu de 2 para 13,75 sem parar, né? Quase todas as reuniões com aumento. Então, é muito mais fácil agora, claro, no horizonte de tempo, né, o ponto desse ciclo se repetir, mas existe uma probabilidade maior dos juros começar a cair a partir de agora do que de subir, ainda mais. E nesse momento de queda de juros, eu estou levando agora meu dinheiro para a Selic. E daqui 6 meses, 8, ela começa a cair, eu tirei o meu recurso dos ativos que vão ganhar com isso. Então, a gente tem esse temor dentro da gente, o investidor tem essas questões, mas é um momento que a gente tem que talvez conseguir, né, entender também os objetivos para tomar essa decisão melhor. Isso ajuda muito, eu acho, o investidor de falar, ok, eu tenho um investimento para cada objetivo meu, mas é um momento que, certo é o contrário, certo? Eu investir, seja em renda fixa, se eu for mais conservador, seja em renda variável, se eu for mais agressivo, mas em momentos de maior dificuldade é onde vem as maiores oportunidades. Perfeito. Bom, acho que agora tem outras últimas duas categorias que eu estou lembrando que a gente não falou. Na verdade, a primeira, já joguei um spoiler aqui, fundo imobiliário. Uhum. E outra, investimentos internacionais. Correto. Né? Fundo imobiliário, então, fechando a parte de renda variável. Para quem não entende, não conhece ainda, basicamente é uma forma de você se expor ao setor imobiliário, muito mais eficiente do que às vezes você ter um imóvel físico. Né? Aluguéis de fundos imobiliários, na verdade, dividendos, sendo bem correto no termo, vários fundos pagando ali acima de 0,6, 0,7, 0,8, dependendo da classe, dos fundos mais conservadores, que a gente chama de fundos de tijolo, fundos de papel, alguns pagando até 1,5% ao mês. E isento de imposto, né? Isento de imposto de renda para a pessoa física, né? Sim. Mas isento de imposto de renda nas cotas, nos dividendos. E é uma preocupação que eu vejo também, foi pautado em 2020, até foi aprovado na Câmara uma reforma tributária. Perfeito. Que está parada no Senado. Essa reforma tributária pensa em tributar dividendos. Porém, os fundos imobiliários não estão inclusos dentro dessa reforma. Então, também é um ponto positivo para quem quer uma renda nesse momento, está com um pouco de medo de propostas que possam vir aí do governo. Se eu não me engano, no primeiro texto que veio, ele estava incluído, a parte de fundos imobiliários. Algum barulho, alguma coisa? Na primeira revisão que fizeram, acho que eles tiraram essa parte do texto e hoje realmente eu vi que tem muito investidor, pessoa física, que detém fundos imobiliários. Sim. Então, isso é pulverizado. Eles, em tese, não querem atingir, eles querem atingir os maiores geradores de receita do país. Então, foi descartado, pelo menos até nessa reforma tributária passada na Câmara, em 2020, os fundos imobiliários estão descartados. Perfeito. Então, fechando esse assunto, o fundo imobiliário, quando a gente vai investir nele, você tem que lembrar de duas formas de rentabilidade. O primeiro, dividendos. O segundo, valorização da cota. É uma coisa bem importante para avisar até aquele investidor mais inexperiente, que os dividendos eles são até relativamente constantes. Você recebe geralmente todos os meses, mais ou menos no mesmo dia, e isento de imposto de renda. Até ao explicar a origem, né, o dividendo vem de uma obrigatoriedade que o fundo tem de divisão de toda a receita que ele tem ao longo do mês. Então, se for um fundo de tijolo que detém shoppings, ele recolhe aqueles aluguéis mensalmente, ele tem a obrigação de dividir com o cotista dele 96%, se eu não me engano, de toda essa receita no mínimo. Então, você, como
cotista, dono desse fundo, você recebe esse dividendo que entra como se fosse, de fato, a distribuição do aluguel do fundo. Exato. Daí que vem o dinheiro do dividendo. Exato. E aí você tendo um fundo de investimento, você vai ter um gestor profissional, um time, pessoas com muito tempo de bagagem, negociando imóveis de muita qualidade. Então Os imagina imóveis mais caros do país. exato, um shopping center, igual você comentou, um galpão logístico. Imagina uma empresa, ela quer ir para uma cidade do interior de São Paulo, ele precisa de um galpão logístico específico e existe um. E o fundo é dono daquele galpão. Imagina o poder de barganha que esse fundo não tem para negociar um aluguel alto. Sim. E aí, com esse aluguel alto, contrato atípico de 30 anos, eu como investidor, eu quero investir nesse fundo para receber esses aluguéis. E eles estão muito bem posicionados, né? Esse exemplo que você deu de galpão logístico, você tem ali fundos que tem como clientes Magazine Luiza, Mercado Livre, grandes players do varejo, que diluem um pouco o teu risco também. Um próprio exemplo é o que aconteceu com a Americanas, uma empresa que, será que fundos que detêm ela como cliente estão ameaçados? Poucos já vieram a público, já demonstraram que se ela se retirar daqui por questões financeiras, enfim, ele tem 3, 4 na fila para alugar. Para alugar aquele lugar, por causa do lugar onde ele está construído. Muito bem logisticamente posicionado. Então, é uma maneira de eu ter meu investimento no setor, só que muito mais bem olhado, muito mais bem seguro, vamos dizer assim. Perfeito. E só uma última observação que eu acho que é super importante: a cota dos fundos imobiliários podem e oscilam, né? Então, a pessoa mais conservadora quer ter um investimento em fundo imobiliário, é super importante primeiro você diversificar uma carteira de fundos imobiliários de 5 a 8, 10 fundos diferentes. Para isso, a própria XP tem recomendações, carteiras de fundos que você pode montar, dividir em vários setores, mas sempre saber que o principal, o dinheiro que eu invisto, compro as cotas, ele vai oscilar. Como oscila um imóvel? Sim. Às vezes a gente gosta muito de dar esse exemplo, né? A pessoa não tem a percepção de quanto oscila um imóvel, porque você não fica todo dia ligando na tua imobiliária: oi, quanto que tá valendo meu apartamento hoje? Aí você liga amanhã: oi, quanto tá valendo o apartamento? Só que o problema da nossa bolsa de valores é que ela é muito sincera, né? Se você entrar no teu aplicativo, você vai saber quanto tá valendo agora. Se entrar daqui meia hora, pode estar com um valor diferente. Um valor diferente. E o imóvel, eu acho que ele vai na mesma... esse exemplo, ele é muito factível, até se eu olhar num cenário que a gente comentou algumas vezes aqui, que é a oportunidade do Brasil hoje, de uma queda de juros. Todas as vezes que há uma diminuição de juros na economia, os imóveis ganham força, porque existe uma procura maior para compra, financiamentos ficam mais baratos, os aluguéis que... eu estou ganhando 1,10 hoje na Selic e o aluguel está me pagando 0,4. Não é interessante. Se ele começa a diminuir, começa talvez procurarem esses caminhos, que é exatamente o que acontece com fundos imobiliários e ações. É isso aí, historicamente, tem estudos, né? Então, é a mesma métrica de preço. Mesma coisa que faz o fundo imobiliário valer mais, vai fazer tua casa valer mais também, ou qualquer outro imóvel. Então, as oportunidades são as mesmas, só que o fundo imobiliário vai te dar isso da maneira mais qualificada, ou às vezes você tem, não quero colocar todo o valor que eu tenho num único imóvel, enfim, eu consigo diversificar a carteira inteira. Uma das partes será fundos imobiliários, que vai me render uma renda de dividendos, e eu consigo me posicionar por dia que esse juros diminuir, sem às vezes ter o trabalho de comprar um imóvel, só o ITBI quanto que vai. Então, enfim, questões, acho que é legal fazer essa comparação. Sim. Porque ela é factível. Acho que é uma categoria de investimento que vale depois a gente gravar um episódio só sobre ele, né? Sim. E também tem muito interesse no Brasil, né? O brasileiro investe muito em imóvel, e o fundo imobiliário, ele é a maneira de se alcançar isso, principalmente para quem tem esse interesse e para quem quer essa renda. E que vem crescendo muito, né? Alguns anos atrás você não tinha nem 1 milhão de pessoas, você tinha 500 mil, acho que em 2018, 19. 550 mil CPF na bolsa inteira. Sim, mas ainda assim, a bolsa ela bateu 1 milhão de investidores mais ou menos naquela época, e o fundo imobiliário era muito menor ainda, né? E hoje em dia já passou de 1 milhão, não sei se já bateu 2 milhões, mas é o número, o crescimento foi algumas vezes nesses últimos 4 anos. Eu acho que muita gente não sabia que era fácil de investir, ou que você consegue comprar um valor baixo. Enfim, então você tem hoje materiais da própria XP, tem carteiras recomendadas de fundos que você consegue acesso na internet para facilitar o teu caminho. Então, coisas que foram melhorando a vida do investidor, que faz ele aumentar. Perfeito. Cada dia. A questão da isenção, né, do aluguel, acho que isso é positivo, muita gente não sabe disso. O aluguel da casa, eu tenho que pagar imposto. O aluguel do fundo imobiliário cai na conta isento, líquido. Então, coisas que vão facilitando ali
une o interesse pela classe imobiliária do brasileiro, mas com o conhecimento que vai sendo passado com o passar do tempo, né? Fundos imobiliários foram responsáveis por um boom econômico dos Estados Unidos por décadas. Perfeito. Construções das maiores cidades daquele país, muitos daqueles prédios são de fundos imobiliários. Então é um caminho que a gente tem, acho que a gente começou a trilhar ele já, podemos colher frutos dele aí no futuro. Boa. E aí, última categoria, fechando, não menos importante, parte de ativos internacionais, né? Essa é uma categoria que do ano passado para cá deu uma estilingada, e aí eu percebi que não só a XP, mas vários concorrentes, vários players estão cada vez mais tornando isso democrático. Eu lembro que até meses ou anos atrás a XP tinha um valor mínimo de investimento bastante alto, não lembro se eram $500 mil, mas era um valor bastante alto, poucas pessoas poderiam acessar ou até mesmo colocar isso dentro de uma carteira. Imagina, uma carteira que eu quero ter 20% da minha carteira em ativos internacionais, e esse 20% tem que ser $500 mil. Fica bastante restrito. Hoje você tem várias bancos, corretoras, oferecendo formas de você alocar no exterior, mas acho que o mais importante do que você pensar no veículo é pensar um pouco mais na estratégia, né? Sim. E aí algumas pessoas perguntam se é um momento de você investir no fundo internacional. E um erro muito comum, elas ficam sempre tentando olhar o dólar. Hoje o dólar está 5,10, eu vou investir, vou mandar meu dinheiro para o exterior. Agora está 5,30, não, agora está caro. E, se for ver, não faz sentido, né? O dólar sempre será o dólar. Então, eu tenho o investimento internacional, a gente vai estudar sempre a posição do cliente como um todo, até visto que ele tem lá fora, tudo junto aqui dentro. E o dólar como uma parte do patrimônio, ele é sempre muito interessante por causa desse risco do dólar, do câmbio também. Porque se eu entro hoje a 5,30, coloquei meu dinheiro na maior economia do mundo, tenho aquilo ali resguardado, e o dólar veio a 4,70, como exemplo. Tá. Eu teria uma perda no câmbio aqui de diferença, só que num cenário de alívio da moeda, as coisas melhoraram muito no restante da tua posição de investimentos e na tua própria vida. As coisas ficaram mais baratas, as viagens, a inflação aliviou. Se você tem investimentos em renda fixa e ações, provavelmente elas ganharam muito retorno com essa redução do dólar. E tua vida financeira como toda está estável. O valor lá fora, não, como te manda de fato para fora, não sofre visivelmente com essa questão do câmbio. Você pode deixar lá investido pelo prazo que você determinar. O fato do que aconteceu com a paridade de câmbio dólar e real não vai afetar o teu patrimônio. Do mesmo jeito que o contrário, se as coisas ficarem mais difíceis, se o dólar sair de 5,30 para 6, você teve um retorno significativo na moeda, tem essa parte protegida lá fora e conseguiu passar por um momento de instabilidade mais calmo, mais seguro. Então, tentar achar o melhor momento de fazer esse câmbio, olhando quanto ele vale em real, você vai perder bastante oportunidade, que é esse cenário que a gente comentou de juros para cima nos Estados Unidos, aumenta a rentabilidade dos ativos por lá, muito parecido com a conversa que a gente teve aqui da Selic. Bolsa, ações, renda variável nos Estados Unidos sofreu muito em 2022. Alguns índices ali passaram de 20% de queda. Na maior bolsa do mundo, isso é muita coisa. Então você às vezes perde o melhor momento para investir nos Estados Unidos no longo prazo, porque o dólar está assim, 40 acho que não é um bom momento. Por isso que concordo com você nessa questão de ficar olhando apenas isso, claro que é um fator, mas apenas isso às vezes você vai perder de fato o time que interessa. Aí tem um fator psicológico que é bastante importante, que é a nossa ancoragem, né? A gente às vezes esquece que em 94 o dólar era 1 para 1. O tempo foi passando, talvez lá perto de 2003, 4, 5, mais ou menos nessa época, o dólar era 1 para 2. A gente tinha muito na cabeça isso. Sim. Passou de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, chegou a 1 para 6. Na Covid, chegou a bater, né? Chegou. 6. E agora a gente está ali, hoje, se não me engano, 5,10. Por aí. A tendência do dólar no longo prazo talvez seja manter uma valorização, porque a economia é mais forte, é a moeda mais forte. Só que a gente fica nessa ideia, o dólar quando voltar para 2, acho que vai ser um momento bom. Difícil acontecer, né? O dólar é muito forte nessa questão de proteção de capital,
Claro que tem muita gente que também considera o ouro como seguro, enfim, o Bitcoin tem caminhos que as pessoas falam disso, outras discordam. Só que o dólar você tem questões em volta dele que o deixam forte demais. A questão da economia americana, além de ser a maior, é uma das mais livres. Em questão de tamanho, né? Você pega a China, é a segunda maior economia do mundo, e aí? Ninguém sabe o que acontece lá. Ninguém sabe nem se os números são reais. Perfeito. Então você tem a liberdade da economia americana também, um dos pilares disso aí. E um outro fator comum, isso vem desde a época do Império Romano, a moeda normalmente mais forte do mundo, aquela que mais me dá proteção do meu capital, por trás dela existe a maior força militar do mundo. Porque quem que vai querer ir lá, de alguma maneira, fazer alguma coisa ao ponto de atrapalhar a economia americana, igual, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, é um exemplo bem irrisório, mas ele é. A chance disso acontecer com a América é muito baixa. Então, você tem a proteção disso também no dólar. Então, conforme a economia deles não sai do primeiro lugar, eles não saem do primeiro lugar como potência militar, o dólar continua sendo reserva do mundo inteiro. E você tem, nesse momento, altas de juros nos Estados Unidos que fazem o dólar valer ainda mais. Então, se a gente tivesse um exemplo, se o gringo não tivesse mandando o recurso dele para cá, que é o que está fomentando segurando a nossa bolsa, é o que está segurando o real também. Era para ter passado de 6, só pelo quanto o dólar se fortaleceu no ano passado. Não necessariamente só uma perda de valor do real. Então, quando você tem isso atrelado ao teu patrimônio, você fica com essa segurança por trás do teu dinheiro. Brasil, país de oportunidade. Essas taxas, esses retornos que a gente conversou aqui são muito oportunos. E, queira ou não, o dólar é a moeda da segurança. Sim. E nesses momentos mais estressantes que a gente passou recentemente, e vamos supor que a gente venha passar em algum outro nível, de algum estresse mais para frente, o dólar ele é sempre visto como uma fonte de reserva, como um porto seguro, mesmo que o problema seja causado nos Estados Unidos. Sim. Como foi em 2008. Né? Eles começaram. Exato. E isso é curioso. E aí, bom, a gente falou de várias categorias de investimentos. Né? E acredito que a parte de oportunidades, né, o investimento ao longo de 2023, a diferença do cenário de 2022 para esse ano que agora se inicia, é que, da mesma maneira que nós aqui já elevamos muito nossos juros, eles também. Perfeito. Acreditamos que, né, o próprio relatório da XP, que ainda haja altas de juros na América. Essa semana tem uma na quarta-feira. 0,25 a expectativa, né? 0,25 já estava subindo meio, já estão subindo menos. Então você tem essa talvez alta. O PIB veio mais forte do que o esperado, sim, mostrando que a economia não está arrefecendo tanto, que era um dos temores do ano. E você tem um índice inflacionário mais baixo do que o esperado também. Então pode ser que os Estados Unidos vá por um caminho de uma solução de sua inflação elevada, sem que a economia sinta tanto. Isso é aqui nesse cenário, um cenário muito oportuno de compra de ativos nos Estados Unidos. Seria o tal do soft landing. Um pouso suave, né? Vamos traduzindo para o português. Então você tem esse cenário que pode ser possível a partir dessa revelação do PIB. E é oportuno porque quando é muito melhor investir agora com uma bolsa que caiu 22% do que antes dela cair. Dúvida. Então, pode cair ainda, pode. Os riscos são esses, a gente falou bastante deles no último episódio. Mas investir com juros um pouco mais elevados é sempre melhor do que eu investir com juros muito baixos. A história da Terra provou isso para nós, né? A gente ficou com juros baixos por muitos anos, o Covid nos fez reverter. Então pode estar se abrindo de novo algumas oportunidades. A gente ficou ali alguns bons anos sem ver. Perfeito. E aí, de tudo isso que a gente falou, acho que é importante a gente finalizar comentando com as pessoas como é que elas podem aproveitar essas informações para montar a carteira de investimentos delas. Eu acho que valem todas as ressalvas que a gente tem que fazer aqui, lembrando que a gente, como eu comentei, não sabe quem está ouvindo. Sim. Né? Não dá para uma pessoa leiga que está começando agora a investir, pegar uma informação que a gente soltou aqui, sei lá, fundo imobiliário, teve boa rentabilidade em tal período. Vou comprar tudo em fundo imobiliário e vamos ver o que dá. Nunca todos os ovos na mesma cesta. Essa frase é velhíssima e perfeito, nunca foi tão verdadeira e nunca é forte, mas é um momento muito bom para eu montar essa cesta. Perfeito.
E a diversificação é fundamental, e aí cada perfil de investimento a gente vai ter uma forma de diversificar. Então, os mais conservadores, se eles quiserem só colocar todo o dinheiro deles em renda fixa, beleza, vai ser um momento que eles vão conseguir uma boa rentabilidade. Os mais agressivos, se eles quiserem montar uma carteira mais focada em ações, pode ser um bom momento também. Sim. Existem empresas que estão, de fato, bastante descontadas e têm um ótimo potencial de rentabilidade. E para cada perfil existe um percentual que a pessoa até ela consegue encontrar. Acho que o próprio site da XP vai disponibilizar isso, né? Sim. Para entender como ela deve se enquadrar. E, claro, ela tem que encaixar isso, essa carteira, dentro dos objetivos dela e depois seguir o plano, né? Reforço também para sempre contarem com a gente, sempre vai deixar essas informações sempre mais claras e disponíveis para todo mundo que tiver interesse. Claro. Do nosso trabalho, né? A gente tem hoje na XP e na SVN uma equipe muito grande, escolhendo melhores fundos, tanto os fundos multimercado que a gente comentou, quanto os fundos imobiliários. É um time ali estudando esses fundos, quais são os que escondem as maiores oportunidades, menores riscos. As ações reforçam a nossa carteira de ações da nossa equipe. Vem vindo muito bem, então você tem um time muito competente escolhendo esses ativos para você. E nós, como assessores, levamos eles até vocês. Então, acho que contar com a gente, contar com a XP também faz diferença nessa hora. É um momento oportuno, mas todos os riscos que a gente comentou no último episódio nos relembra que sempre eu vou ter algum risco na mesa. Como é que eu diluo ele, como é que eu corro o menos risco possível, eu ter todos eles mapeados, numa carteira bem diversificada de investimento. Saber se minha sucessão está bem feita, minha família está segurada. Tudo isso ajuda muito você passar por todos os momentos. Momentos bons será fácil, será tudo mais leve, as rentabilidades serão melhores alcançadas. Momentos difíceis, se esconde muita oportunidade também. Só que contem conosco para conseguir fazer isso da maneira bem feita. Perfeito. O episódio já está bastante longo, né? Vamos partir já para o encerramento. Então, se quiser se despedir do pessoal. Agradeço a galera aí que acompanhou até aqui. Contem com a gente aí. Só o terceiro episódio ainda vem com mais novidades aí sobre alguns desses temas mais a fundo. Então, conto com vocês na próxima também. Boa. Pessoal, é isso. Então, obrigado a você que ficou até aqui. É um episódio também de bastante conteúdo, bem longo. Lembrando que no episódio anterior a gente comentou sobre os riscos de se investir os riscos do cenário de 2023. Agora um pouco mais sobre como a gente pode aproveitar isso. A ideia é que a gente continue sempre com esse bate-papo entre assessores, pessoas que estão atendendo clientes reais, com dificuldades reais, perfis bastante variados, e que a gente consiga trazer um pouco para você dessa nossa leitura. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo episódio.